aqui nessa mesa a Bia Nunes, que é presidente da Associação Estadual das Comunidades Quilombolas aqui do Rio de Janeiro, a Aquilerge, a Bruna Gomes, coordenadora do ITES do Cefet, do Rio de Janeiro, José Cláudio Barros, do CIEDES, Renato Quinupa, representante do Quilombo de Quilombá, em Bungaba, Magé, e André Dias, da Fundação Grupo Boticário. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa nossa mesa. Eu queria começar perguntando para você, Bia. Queria que você desse um diagnóstico de como está a situação das comunidades quilombolas aqui do estado do Rio de Janeiro e a importância, né, dessa parceria com as instituições para o fortalecimento dos negócios nesses territórios quilombolas, para o resgate da história também e a possibilidade do turismo que existe, né, para o desenvolvimento delas. Para mim é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar com todas e todos e falar do nosso território é um prazer maior ainda. Eu me chamo Ana Beatriz, mas todos me conhecem como Bia Nunes. Nasci no Quilombo de Maria Conga, no município de Magé. E hoje estou, né, na presidência da Aquilerge, que é a nossa associação estadual das comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro. Nós somos 50 comunidades identificadas, né, nós temos 48 comunidades certificadas, e a nossa luta é muito grande, e a gente busca nos parceiros esse fortalecimento dentro dos nossos territórios. Vejo que aqui hoje já tem alguns dos nossos parceiros que desenvolvem ações dentro de alguns dos nossos territórios, e se tratando do CIEDES, o CIEDES sofre muito com a gente, porque eu perturbo muito a vida deles, perturbo muito a Paula, que é com quem a gente tem uma referência direta, e aí eu falei para a Paula, pelo amor de Deus, nós precisamos que vocês invadam os demais territórios que nós temos ao longo do estado, e o CIEDES nos ouviu, chegou no nosso município de Magé, né, e assim, para a gente foi de um privilégio muito grande, porque a gente tem 52 comunidades, cada uma com a sua característica, cada uma com a sua história, cada uma com a sua dificuldade, e aí a gente, quando consegue estabelecer esse laço com os parceiros, e quando esses parceiros conseguem identificar a necessidade desse fortalecimento, é um ganho muito forte para a gente. Eu costumo dizer que nós ainda vivemos na invisibilidade, né? A invisibilidade ainda é muito grande, nós passamos por situações diversas, vai da saúde, a questão social, a questão da educação dentro das comunidades. Cada comunidade, a gente fala das comunidades urbanas e das comunidades rurais, porém todas elas têm muita dificuldade, porque a sociedade brasileira ficou parada no livro das histórias, onde só se falava de Palmares. Então, quando você fala ainda na questão quilombola dentro do estado de Janeiro, no Brasil, você começa a criar na sociedade. Como assim? Ainda existem quilombos? Como assim? Então, você tem que ficar o tempo todo dizendo que nós existimos, que nós resistimos, e que a nossa luta é muito árdua no dia a dia. Porque não é só a questão de ser um homem ou uma mulher preta, um homem ou uma mulher negra. É a questão de ser um homem ou uma mulher negra quilombola. E aí você ainda tem que explicar e se justificar como é ser quilombola, o que é ser quilombola. Quando os parceiros chegam, né, chega essa força, chega esse reforço que nós tanto necessitamos dentro do nosso território. Né, Magé, por exemplo, Magé nunca tinha recebido nenhum tipo de proposta, ou nenhum tipo de parceria dentro dos 3 territórios que nós temos aqui, que é Maria Conga, Feital e Bongaba. Né, e aí, quando eu começo vem para cá, isso para a gente foi assim, um ganho muito forte, de fortalecimento das nossas lideranças e das nossas comunidades, porque isso traz conhecimento, quando traz conhecimento, traz fortalecimento, porque a gente entende que quanto mais o nosso povo estiver fortalecido com conhecimento, mais ele consegue força para caminhar e continuar resistindo dentro dos seus territórios e dentro dos seus municípios. Né? Dialogar com o poder público, seja ele municipal, seja ele estadual ou nacional, é muito difícil,
independente de quem seja o governo, é tudo muito difícil. A gente fala de comunidades tradicionais que são, no nosso entendimento, né, comunidades com importância muito grande no cenário desse país, na construção desse país, mas que não tem essa relevância, até porque a gente percebe que, e eu falo muito da questão da educação, os livros didáticos, eles não fortalecem essa pauta, né? Assim como a questão dos povos originários, assim como a questão dos indígenas no Brasil, os quilombolas também ainda estão inviabilizados, invisibilizados dentro do contexto da história do país. E isso enfraquece demais. Quando a gente chega num prefeito, ou quando chega numa Câmara de Vereadores, para questionar a questão da política pública num território quilombola, primeiro você tem que ensinar para eles o que é um território quilombola. Então, você perde aí um tempo quando você consegue minimamente dialogar com alguém que já terminou o mandato, já fez 4 anos, e aí você conseguiu que o cara, tá. E aí você perdeu o PPA, você perdeu o LOAS, você não está inserido dentro dessa programação do município. Essa semana mesmo a gente conversou aqui no meu município, Magé, né, a necessidade de colocar as situações de comemorações ou de festas que são realizadas pelas comunidades quilombolas, para a gente colocar isso no calendário do município, porque a gente fomenta o turismo dentro dessa comunidade, fomentando o turismo. A gente vai fomentar a renda econômica daquele lugar, né, porque a renda econômica das comunidades quilombolas é uma renda muito baixa, geralmente porque as comunidades são muito afastadas da capital, o pessoal sair para trabalhar tem uma dificuldade muito grande, então nós temos um projeto na Aquilerge de fazer com que as nossas comunidades, não uma ou duas, mas que todas elas, ou quase todas, possam ter esse potencial turístico, porque quando a gente consegue desenvolver esse potencial turístico, a gente vai fazer com que esse quilombola venda seu material, com que ele possa apresentar a sua culinária, a sua gastronomia, né? Então, a gente está nessa vibe, a gente fez um seminário semana passada, eu fiz um seminário estadual com os jovens, com mulheres e com o nosso público LGBT, justamente para que a gente possa estar fomentando essa situação do fortalecimento das comunidades, falando acerca de como fazer a geração de renda do nosso povo de fato existir e sair da teoria para a prática. Porque a gente está falando aí de jovens que têm que sair do território para fazer uma universidade e não voltam. E aí, quando esse jovem sai do território para fazer a universidade e ele não volta, porque é claro que na capital ele vai ter várias outras possibilidades e oportunidades, mas a gente vai dizer também que aquela comunidade vai ficar enfraquecida, porque os griões estão morrendo, os griões estão indo embora. E aí, se esse jovem ele não volta fortalecido do conhecimento, a gente perde toda essa historicidade das nossas comunidades. Então, é fortalecer para que esse jovem ele possa fazer a sua universidade, mas que ele possa vir para a sua comunidade e dentro da comunidade dele ele possa ter, sim, a geração de renda dele, diante daquilo que ele escolheu para fazer ou não. Né? Então, é fortalecer as mulheres quilombolas, que a gente está nessa luta muito grande, é fortalecer essa juventude quilombola, o nosso público LGBT, para que eles não tenham que sair e, de fato, ir embora da comunidade. Né? Porque o filho do pescador, o filho do caranguejeiro, o filho de quem planta, ele está cansado, porque ele viu os pais fazerem isso a vida inteira, e ele não se vê dentro do cenário, né, da programação do seu município, ele não está inserido na política pública do seu município. Então, repetindo, quando os parceiros chegam, os parceiros trazem um refrigério para que a gente possa continuar existindo dentro do cenário que a gente vive, desse apagamento histórico, tá? Dessa falta de respeito humano que a gente ainda vivencia em pleno século XXI, no ano de 2022.
Bia, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que ela conseguiu dar justamente o pontapé inicial para todo o debate que vai acontecer na sequência. Eu vou convidar a professora Bruna para falar do Cefet, porque justamente tem um papel importantíssimo aí da extensão universitária, né? Da universidade sair dos seus muros e ir até as comunidades para justamente potencializar o que elas têm de melhor. Então, Bruna, conta um pouquinho para a gente sobre o trabalho do ITES. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa mesa. E em nome da ITES, também estou muito agradecida e cumprimento todos os colegas. A ITES atualmente está trabalhando com 4 quilombos. No primeiro momento, em 2021, nós fomos procurados pela Caritas Arquidiocesana por conta do papel da incubadora, né, que é geração de trabalho e renda, e 2 quilombos que eles estavam trabalhando na região aqui dos lagos do estado do Rio de Janeiro estavam com denúncia de trabalho escravo. Então, a Caritas, juntamente com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, começaram a fazer algumas ações e a ITES foi procurada, né, para ajudar nessa questão da geração de trabalho e renda e para que as pessoas se desenvolvessem mais e não caíssem, né, nessa questão de trabalho escravo novamente, para não ficar aquele ciclo que a gente conhece. E começamos a fazer, em 2021, ainda alguma aproximação com as comunidades, né? Uma delas é Sobara, que fica em Araruama, e a outra é o Quilombo Maria Joaquina, que fica em Cabo Frio, quase divisa com Búzios. Fizemos algumas aproximações, fomos até lá, escutamos as demandas deles, né? E aí a primeira demanda de Sobara foi uma questão da análise da água, né? Por ser uma comunidade mais isolada, não é no centro de Araruama, já é mais afastado, eles fazem a coleta da água com água de poço. Então, nós começamos a fazer uma articulação, procurando até outros professores do Cefet e tudo mais, procurando instituições que pudessem fazer essa análise da água. Então, em março de 2022, nós conseguimos uma análise da água pelo INEA. E aí foi feita a análise da água, nós entregamos, né, à comunidade, eles ficaram muito satisfeitos. E continuamos articulando e vendo o que a gente pode fazer pelas duas comunidades. E uma outra demanda foi a questão da reforma da casa de farinha, porque está bem deteriorada, ainda não conseguimos fazer isso, pela questão de verba, mas estamos começando a pensar e até articular os professores do CEPES que podem ajudar de alguma forma, envolver os alunos, porque a extensão universitária tem tudo a ver com isso, envolver os alunos também, entregar as demandas que a comunidade, os quilombos, nesse caso, eles nos solicitam, mas também envolvendo os alunos. Não faz sentido só ter professor colocando a mão na massa. É importante também envolver os alunos, porque nós somos uma instituição, né, de ensino. E aí, essas foram as demandas de Sobara, né, de reconstrução da casa de farinha, análise da água que nós já entregamos, e uma demanda também é a questão do solo. Por ser uma região que está muito próxima à praia, então o solo está, assim, eu não sou especialista, mas conversando até com alguns professores do Cefet, a gente acredita que o solo seja muito salinizado, o que dificulta a plantação, né? E lá eles não fazem a rotação de cultura, era só a plantação de aipim. Então, nós começamos a fazer já um contato com a Embrapa Solos para que eles possam ir lá fazer uma análise do solo e melhorar o solo para que eles consigam plantar, porque atualmente eles não estão conseguindo nem plantar mais. E junto a isso também fizemos algumas articulações dentro do próprio Cefet, mas com outras unidades. Existe a unidade de Valença e lá existe um curso de engenharia de alimentos. E fizemos o contato com uma professora de lá e ela se propôs a dar algumas capacitações, né, enfim, diversas capacitações, e algumas delas até de reaproveitamento de alimentos, transformação desses alimentos que seriam descartados para reaproveitamento, fazendo chips, né, também geleias, boas práticas alimentares também, então, coisas muito importantes. No caso de Sobara, especificamente, como eles trabalham só
com o aipim, eles vendem a farinha, e ela falou que pode fazer até uma valoração desse produto, né, gerando uma questão mesmo deles conseguirem vender isso mais caro. Quer dizer, a ideia seria que eles lavassem e descascassem já o aipim, conseguindo fazer uma embalagem a vácuo, que isso é bem caro, a gente sabe que quando vai ao mercado é bem caro, então seria mais uma oportunidade para essas pessoas. E a incubadora entra onde? Porque a incubadora tem, né, essa questão de geração de renda e tudo mais. E aí vem a ideia da cooperativa. A ideia é cooperativar esse quilombo que eu acabei de comentar, que é o de Sobara, e tem um outro quilombo, que é o Maria Joaquina. O Maria Joaquina, ele já é um quilombo que não é isolado, ele já está bem ali no centro, passa ônibus na porta, tem muito movimento, é bem pertinho de Búzios já, é em Cabo Frio, mas é mais próximo do centro de Búzios. E aí lá tem eles já praticam muitas atividades econômicas. Eles têm o turismo, né, de base comunitária, ainda é feito de uma forma muito informal, e aí nós já fizemos algumas articulações dentro do Cefet para envolver os alunos do curso de eventos, né, que era turismo, agora é eventos, é uma coisa mais geral. E nós também já entramos em contato com alguns professores para envolver os alunos. Também eles têm um restaurante, né, então a ideia é que o turista chegue lá no quilombo para conhecer o quilombo, a história do quilombo, ele possa fazer uma trilha, ele possa comer lá, e além disso elas também estão se articulando, e já tem as mulheres do quilombo se uniram, e já estão fazendo curso de costura, inclusive em 2022, em novembro de 2022 eu tive a oportunidade de ir lá assistir esse desfile, de todas as peças que são produzidas por esse quilombo. Eu falei um pouquinho desses dois quilombos que chegaram até nós através da Caritas Arquidiocesana, e existem outros 2 quilombos que chegaram já no segundo semestre de 2022, que são quilombos urbanos. E aí é uma questão diferente, né? Aí, nesse caso, a incubadora ela vai articular diferentes atores, tanto internos quanto externos, para, de alguma forma, contribuir para o funcionamento desses quilombos, até para identificação, para fortalecimento da cultura também. Um dos quilombos é o quilombo Aquilá, que fica em Jacarepaguá, e eles têm um trabalho muito legal de prestação de serviços na área de saúde. São mulheres que prestam serviço para outras mulheres, mas se por acaso algum familiar dessas mulheres estão sendo atendidas precisar, elas também atendem. E existe o quilombo Renascença. O Renascença é um clube muito famoso no Rio de Janeiro, existe até o Samba do Trabalhador, e eles têm algumas demandas também, tem umas histórias muito interessantes. Então, eles vieram até nós, que eles querem fazer essa questão da rota, né, turística ali dentro, contando a história. Então, mais uma vez, a gente fez uma articulação com os professores do curso de eventos no Cefet, para envolver os alunos também. Então, o papel da incubadora é geração de trabalho e renda, sim, mas também para articular, enfim, e valorizar a história, né, a história das comunidades tradicionais, nesse caso, dos quilombos. Agora, nessa mesa, a gente vai falar da questão dos quilombolas. O censo 2022, que começou um pouco atrasado, ele foi o primeiro censo que retratou a questão dos quilombos. O que já está acontecendo, a gente vê uma evolução, principalmente no mapeamento deles, no reconhecimento desses espaços, né, e da história que eles carregam do Brasil. Então, a gente tem, hoje aqui nesse seminário, um papel muito interessante de falar como que as instituições dinamizadoras estão atuando também nesse território, reconhecendo a cultura, mas também criando mecanismos para poder fomentar que esses espaços eles sobrevivam, sejam sustentáveis e possam também impulsionar novos negócios, atraindo na questão do turismo, na questão da conservação, um pouco os turistas, né, para poderem ver e conhecer mais de perto o que está acontecendo, mas também se integrem junto à população local. Eu vou passar a palavra agora ao André Dias, da Fundação Grupo Boticário, para falar um pouco, André, seja bem-vindo, para falar um pouco sobre a importância e o trabalho que vocês têm desenvolvido no território e como a questão dos quilombos está se associando aí nesse mapa de atuação do movimento Viva a Água. André, está contigo a palavra.
Obrigado, Geisa. Cumprimentando todo mundo que está aqui na mesa com a gente, todo mundo que está nos assistindo. Já aproveitando para agradecer a oportunidade. Então, eu sou o André Dias, trabalho aqui na Fundação Grupo Boticário, junto ao movimento Viva Água, que é esse movimento que aparece aqui ao fundo, que é uma coalizão pela segurança hídrica e o equilíbrio das mudanças climáticas, desculpe, no território da Baía de Guanabara, dos 17 municípios que compõem a região hidrográfica. Então, dentro do movimento Viva Água, a gente tem algumas verticais de atuação, entre elas o empreendedorismo, o apoio às cadeias produtivas da sociobiodiversidade e as áreas naturais protegidas desse território, ainda protegidas. Então, dentro desse contexto, a gente entende já historicamente, né, a presença dos povos originários e também das comunidades tradicionais aliado à questão da conservação da natureza. A gente tem dentro de áreas de comunidades quilombolas, de terras indígenas, de matas ciliares, né, de pescadores artesanais e ribeirinhos, grandes áreas conservadas. São informações que sempre se confirmam quando a gente encontra povos tradicionais e maciços florestais, remanescentes florestais ainda conservados. Então, nessa perspectiva, né, a gente, quando idealizou o movimento Viva Água, a gente entendeu a importância de olhar, incluir na nossa estratégia de atuação, que é prioritariamente conservação da natureza, os povos tradicionais e originários. Então, a gente, dentro da Baía de Guanabara, nesse momento, a gente está trabalhando com 2 quilombos, que é o Quilombo Quilombá e o Quilombo do Feital, nessas verticais de empreendedorismo e apoio às cadeias da sociobiodiversidade. Esse trabalho é bastante recente, começou agora, mas para isso a gente fez um diagnóstico, um levantamento do perfil, né, desse território. Então, um deles está associado ali à APA de Guapimirim, que é uma área bastante importante, um remanescente de manguezal, né, bem emblemático no território, e a Estação Ecológica da Guanabara também. Então, no Quilombo do Feital está bem ligado e conectado a esse grande remanescente florestal, e tem ali uma estrutura, né, de turismo de base comunitária e de recepção e hospitalidade de visitantes na região, que conecta muito com a própria APA de Guapimirim, que tem recebido cada vez mais visitantes e tem um trabalho super interessante ali junto ao ICMBio, né, a gestão da APA em si, e organizações parceiras, como a Guardiões do Mar, e outras que trabalham fomentando essa cadeia produtiva, vamos dizer assim, do turismo, que não deixa de ser, né, um serviço, mas é uma cadeia produtiva que envolve diversos setores e segmentos econômicos. Então, ali tem uma atuação do movimento Viva Água no sentido de capacitação e fortalecimento, começando agora. E no Quilombo Quilombá, né, tem uma proximidade maior ali com as unidades de conservação de Duque de Caxias e Magé. A gente idealizou uma trilha de longo curso chamada Caminho do Recôncavo da Guanabara, e essa trilha conecta essas unidades de conservação e o Quilombo Quilombá. E a ideia da gente é trazer, né, durante a implementação dessa trilha, que está acontecendo agora, começou neste ano, né, uma trilha de 50 quilômetros de extensão iniciais, que vai conectar ali o Instituto Sinal do Vale até, que fica em Xerém, né, Duque de Caxias, até a RPPN El Nagual, que fica em Magé, passando pelo Quilombo do Feital. Então, a nossa ideia é trazer um movimento de visitantes, né, um investimento desses turistas para o Quilombo, fornecendo ali toda a visibilidade para os produtos locais que eles têm, né, ali já há uma estrutura maior de produção e de possibilidades de serviços turísticos. Então, a gente está com esse olhar voltado para esses 2 territórios tradicionais, e a gente entende que o potencial ali é muito grande da gente conseguir conectar, né, essas ofertas de serviços
turísticos, ecoturísticos, de hospitalidade, recepção, valorização cultural, junto à temática da segurança hídrica e das mudanças climáticas. Eu acho que isso tem bastante relação, é nisso que a gente tem apostado bastante e já estamos conseguindo alguns resultados iniciais aí no começo dessa nossa jornada. Então, deixo aqui esse primeiro preâmbulo para a gente começar na nossa discussão, já apresentando para vocês um pouquinho do nosso olhar e do nosso trabalho. E, André, nesse processo, né, de atuação específica da Fundação Grupo Boticário no relacionamento com os quilombos, o que você tem observado assim, da possibilidade de trabalhar também esse resgate histórico a partir de uma trilha, né, que vai, na verdade, apresentar muito do que o território fluminense tem para os próprios cariocas, que pouco conhecem do que a gente tem de área preservada no nosso território? Bacana essa pergunta, Geisa. Esse território do Recôncavo da Guanabara, ali em especial entre Magé e Duque de Caxias, é realmente o berço, né, dos primeiros portos da região do Rio e onde realmente começou, né, as primeiras movimentações econômicas que se tem registro. Então, a trilha tem essa vertente bastante intensa de resgatar essa história e essa cultura. A gente tem historiadores trabalhando nessa região que estão, de fato, já pesquisam, já trabalham há muito tempo esse território e têm encontrado, né, essa vertente de valorização cultural, de resgate e de atração turística mesmo, né, de trazer isso para um patamar de venha conhecer a sua história, a nossa história e, claro, visitar um lugar super atrativo, que ainda dispõe de atrativos turísticos naturais, como cachoeiras, rios, né? Isso tem sim se mostrado como algo bastante interessante e é uma das formas que a gente tem trabalhado. Então, atualmente a gente está nessa fase do levantamento do resgate cultural, a gente encontrou diversos vestígios, ruínas dessa história, que é bastante emblemática e que de fato é o berço ali da história fluminense, como você comentou, e tem, né, total relação com esses povos originários e tradicionais da região que ainda residem nesse espaço, né, ainda são representantes dessa história, vivos, né? Então a gente tem uma vertente de trabalhar esse resgate histórico junto da trilha, para ela não ser só uma trilha de ecoturismo, mas ela ser também uma trilha de reconhecimento, valorização, resgate e representatividade do que foi, do que é a história dessas pessoas, né, que estão ali ainda nessa região. Então a gente vai contar bastante, né, durante a trilha, a gente quer ter bastante informação para os visitantes sobre a história dos portos que ali operavam, das ferrovias, dos caminhos, das populações que ali residiam, né? A gente sabe que tem um peso bastante grande e uma representatividade bastante grande dos quilombolas, dos escravos antigos que eram comercializados nessa região dos portos ali, e essa conexão com os rios da região, né, que foram completamente alterados, né, a gente tem um termo aqui, né, foram reconduzidos, né, para o melhor local que atendia melhor uma visão econômica e logística, mas isso soterrou muito da história e dos registros que tinham nessa região. Então, a ideia é também, com essa vertente da segurança hídrica e da requalificação desses rios, a gente entender também quais eram seus traçados originais, de que forma, né, que eles foram alterados e essas justificativas da alteração dos seus leitos, dos seus cursos, e trazer isso junto com história e natureza e ciência, né, para os visitantes conhecerem. Obrigada, André. E a gente vai continuar acompanhando aí ao longo desse ano. O Rio de Impacto faz parte do movimento Viva a Água. Vamos continuar acompanhando aí todos esses desdobramentos e trazendo mais informações para vocês. Então, não deixem de acompanhar. José Cláudio Barros, do CIEDES.
A gente sabe que a pandemia foi super impactante para todo mundo e não foi diferente para essa população dos quilombos. Como é que foi o trabalho do CIEDES? Conta para a gente um pouquinho do esforço, né? Recentemente até eu tive a oportunidade de ter contato, de falar sobre o projeto de vocês, o lançamento do livro também, contando a história e mapeando os quilombos, não só do Rio, mas também do Espírito Santo. Conta para a gente um pouco desse trabalho que vocês desenvolveram, que é justamente nessa linha, né, de garantir a sustentabilidade desses espaços e também a melhoria, né, da qualidade do que é produzido, que foi um pouco do que a professora Bruna trouxe. Bom, primeiro, é muito bom estar aqui com todo mundo e ouvir, né, toda essa rede maravilhosa que está aqui, que apoia, né, nossas comunidades tradicionais. O CIEDES já tem aí 24 anos de atuação com o projeto de desenvolvimento comunitário, né, e a gente já vinha aí há um certo tempo atuando com algumas comunidades quilombolas no Ceará, né, e aí quando chega a pandemia, a gente se deparou aqui com aquele cenário onde a insegurança alimentar se tornou muito crítica e a gente e aqueles pequenos empreendedores, né, que diferente do grande empreendedor que tem o seu fluxo de caixa, que consegue, né, se manter ali, esse pequeno empreendedor, ele ganha hoje para poder se alimentar amanhã, né. E aí foi que surgiu, né, o projeto Pessoas e Negócios Saudáveis, né, que foi a nossa entrada aí com as comunidades quilombolas aqui do estado do Rio de Janeiro, também do Espírito Santo, unindo aí com uma rede de parcerias, né, e aí em especial com a Shell e com o Itaú, né, para a gente poder estar atuando, né, com essas comunidades especificamente. No projeto Pessoas e Negócios Saudáveis foram mais de 1 milhão de refeições que foram distribuídas, e especificamente com as comunidades quilombolas, né, foram mais de 300 mil refeições, né. Mas o que era o grande barato, né, que eu posso dizer, desse projeto, né, que foi a grande sacação, né. Como que a gente garantiu um projeto que, sim, garantisse ali a segurança alimentar, mas também contribuísse para esse desenvolvimento local, né. E aí a gente optou que toda a produção das refeições seria feita por pequenas e pequenos empreendedores dentro das comunidades, né. Então a própria comunidade, numa grande parceria com as associações, né, que foram as grandes parceiras, de mapear quem são essas empreendedoras, esses empreendedores locais que poderiam produzir as refeições. O projeto pagava a essas pessoas, né, para a produção das refeições que eram distribuídas gratuitamente na comunidade pela associação que identificava quais eram as famílias que estavam no contexto de maior vulnerabilidade. E o que era legal, né, que além de poder garantir a segurança alimentar com a quentinha pronta, né, a refeição pronta, você dinamizava, né, esse fluxo econômico dentro da comunidade, porque ao pagar a empreendedora também, né, e esse pequeno empreendedor, eles compravam na própria comunidade o que precisava, porque a gente sabe que muitas das comunidades quilombolas têm essa pequena produção da agricultura familiar, então conseguia produzir parte, né, do que precisavam para a produção dos alimentos na própria comunidade, né. Só para a gente ter noção aí de valor repassado que circulou dentro das comunidades, a gente está falando aqui só no estado do Rio de Janeiro de 18 comunidades, né, quilombolas, que participaram desse processo, que foram parceiras desse processo. A gente teve mais de 3 milhões de reais que circularam aí nesse período entre 2020, 2021, 2022, né? E a gente ainda considerava, né, que ao desenvolver esse projeto era fundamental essa parceria com as associações, que a gente ainda conseguiu garantir com esses parceiros, né, com essas empresas, um apoio mensal para as associações, né, não só para esse trabalho de mobilização, mas para elas poderem se manterem fortalecidas durante esse período, porque a gente consegue identificar, e a gente aprendeu muito nessa trajetória, sobre o quão é importante o trabalho da associação dentro das comunidades quilombolas, né? É fundamental. Então, e aí, isso foi a primeira fase desse projeto, então, Pessoas e Negócios Saudáveis, que rendeu, né, então, as publicações que você falou, Geisa, 2 publicações maravilhosas, né? Essa daqui, que é uma que eu tenho aqui na minha mão, com histórias das comunidades, né?
que a gente lançou, e está disponível para download no site do CIEDS, essa com as histórias, e outra com receitas, gente, excepcionais, que foram receitas maravilhosas das comunidades quilombolas, enfim, e tá lá com todo, sabe, é muito, muito, muito importante, tudo feito na parceria com a Aquilerge, né, com a Shell, né, com o Itaú, que foram as empresas que apoiaram todo esse processo, né, e a Aquilerge foi fundamental nesse diálogo, nessa mobilização o tempo inteiro. E desse projeto surge, então, né, porque o que a gente descobre, né, ao longo de todo esse período, né? O quanto você tem ali, primeiro, comunidades que estão numa luta de resistência muito grande, né? Tentando garantir a visibilidade de todo o seu potencial, toda a sua riqueza e seu valor, né? E que era fundamental a gente dar continuidade com esse processo, né, mas não apenas com uma ajuda humanitária emergencial, mas ali apoiando projetos que são projetos muito legítimos e ricos, que as comunidades já vinham desenvolvendo, já estavam ali para garantir o seu desenvolvimento comunitário, né, e que a pandemia impactou seriamente, né. E aí surge, então, 2 editais, né, um com a Shell, que é o Mobiliza, e outro com o Itaú, que é o edital Resistências, né, onde a gente conseguiu, né, ali apoiar, né, e aí a gente conseguiu inclusive ampliar, chegamos aí para Magé também, né, então pegando não só as comunidades, né, do Norte Fluminense, região dos Lagos, Magé, aqui, né, Baixada Fluminense aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui com esses 2 editais foram 19 comunidades aqui do estado do Rio de Janeiro, né, onde a gente conseguiu aí repassar aí para implementar os projetos, né, que foram projetos em diferentes frentes que eles implementaram, que eles desenvolveram, né, cerca de R$550 mil, né? E aí a gente está falando de projetos com olhar para a agricultura familiar, projetos, né, para as juventudes, né, com foco nas juventudes, especialmente no campo da arte, da cultura, do esporte, porque a gente percebeu o quanto que era fundamental manter essa juventude das comunidades mobilizadas, né, refletindo sobre a sua ancestralidade, sobre sua identidade, né, projetos no campo, né, da economia criativa, e aí sim eu acho que Bruna traz aí um ponto fundamental, né, André também, que é esse tema do ecoturismo, né, onde as comunidades tradicionais, né, as comunidades quilombolas, elas podem trazer uma grande contribuição para o estado do Rio de Janeiro, principalmente nesse momento a gente revitalizar a economia do estado do Rio de Janeiro, que a gente necessita, e a gente tem que enxergar as comunidades quilombolas como potenciais parceiros grandes para impulsionar isso para o estado. Né? Então, é fundamental, e aí eu acho fantástica essa iniciativa aqui com a Alerj, porque a política pública tem que olhar para as nossas comunidades. E não é o olhar do pobre coitado, porque eles são potência para o Estado. Né? Valorizar as nossas comunidades quilombolas com uma boa política pública é potencializar o Estado, o desenvolvimento econômico do Estado. Né? Enfim, e obviamente também tinha uma linha de frente ali que era o fortalecimento institucional das associações, que, como eu falei, são fundamentais para todo esse processo. O que é muito interessante, né, que a gente vai observando aqui, é que as instituições dinamizadoras, elas, ao impactar um projeto, elas conseguem fazer girar a economia de um território. Então, isso é muito interessante. Então, obrigada, parabéns aí pelo teu trabalho. Aqui, na verdade, está numa linha de continuidade, o que é excelente, né? Que a gente vê a possibilidade justamente de todo empreendimento de impacto social e ambiental, que é de caminhar mesmo numa trilha de fortalecimento a partir do momento que ele se conecta com as outras instituições dinamizadoras que vão complementando esse jogo. Renato, diante de todos esses depoimentos, né, da importância que tem esses projetos das instituições que a gente chama aqui nas nossas terminologias dos negócios de impacto socioambiental, como instituições dinamizadoras dos negócios, estruturantes do que pode acontecer de transformação no território, eu queria que você desse o seu testemunho sobre como é que é trabalhar, né, com esse conhecimento que chega para poder desenvolver
Quilombo, e o que você percebe de transformação também ao longo desse processo? Olá, é um prazer estar com todos participando desse encontro, desse seminário, e a perspectiva que eu trago, né, da minha comunidade e demais em parceria, que a gente está sempre em conjunto, a gente está sempre trocando, dialogando, é que através desses projetos e dessas parcerias, a gente consegue construir a esperança na mudança, porque a gente dialoga com o Estado e dentro disso a gente vê a realidade, como o Bia colocou aqui, a gente vê a realidade distinta, né, de cada comunidade. A gente vai do interior até a capital e a gente consegue ver que todos, né, têm essa dinamicidade, essa organicidade diferente, distinta. Então, quando a gente consegue essas parcerias, a gente também, dentro do espaço da Aquilerge, que a gente promove esses encontros, é a oportunidade de trocar essas experiências e, quando volta para a comunidade, a gente começa, né, desenvolver ações que impactam diretamente na comunidade, através do o quilombo que eu faço parte, que é o Quilombá. A gente vem do chão do terreiro, temos uma ligação muito forte com a religiosidade. A gente, dentro de uma comunidade onde tem um histórico com lixão de Bongaba, né? Comunidade muito forte, e conflitos também religiosos que tinham, porque a comunidade ela tem uma grande gama evangélica. E o quilombo, ele dentro de um terreiro, vamos supor, ele se desenvolve através daí. E com essas parcerias, a gente foi conseguindo quebrar muito desse preconceito, dessa rejeição que a gente tinha, porque o quilombo, o axé, está de portas abertas, respeitando a particularidade de cada. E nisso a gente consegue trazer as pessoas a conhecer, a saber, né, do seu pertencimento quilombola. E isso começa a transformar a realidade daquela comunidade, porque hoje a gente se faz mais forte, desenvolve praticamente toda semana, a gente tem atividades que tende a crescer, trazendo geração de renda, empoderando a nossa juventude da sua beleza, né, afro, sua beleza. Então, daí a gente começa a desenvolver essas atividades e para o principal hoje, que é a criação mesmo de renda, de dar ao jovem aquela possibilidade de saber que tem caminhos, que tem como a gente desenvolver uma mentalidade que vai nos dar uma perspectiva de futuro através de muitas ações. A gente também tem dentro do nosso espaço um pré-vestibular comunitário. Então, é bem dentro dessa dinâmica de um ajudando o outro, de fazendo o mesmo incentivo para que volte a estudar, volte a buscar o conhecimento e para desenvolver a comunidade. Então, essas ações ela vem de encontro ao nosso anseio nas comunidades. A gente sabe que há muito que avançar, mas toda vez que a gente tem a oportunidade de estar dentro dessa coletividade, a gente volta meio que fortalecido, porque a gente sai de um processo de desgaste, né, com várias situações que né, o cenário nacional aí nos mostra, e quando a gente consegue ver, isso está sendo desenvolvido aqui, vou ver como que eu consigo adequar essa filosofia na minha comunidade, respeitando a minha característica, para a gente desenvolver, isso faz toda a diferença. Então, estar, né, nesse processo de busca permanente, de a gente se renovar,
é o que faz o diferencial na nossa vida e nas nossas comunidades. Porque eu até convido, né, vocês a estarem presentes no nosso próximo encontro para vocês verem o quão motivador isso. Renato, a sua fala também nos motiva e, principalmente, eu acho que dá para todo mundo aqui esse gás de esperança, né? Que é possível transformar a história e é possível construir sobre novas bases quando a gente pensa o coletivo, quando a gente pensa que no papel de cada uma das instituições que está reunida aqui nessa nossa mesa e na sequência desse seminário, tem muito a ser feito, mas também tem gente para fazer. Então, eu acho que esse encontro aqui traz muito essa esperança, e eu agradeço a presença de vocês. Convido todos a continuar com a gente online, porque a gente vai ter aí outras mesas, e principalmente, né, parabenizo todas essas iniciativas que a gente pôde trazer hoje aqui, por ter no nosso ecossistema aqui do estado do Rio de Janeiro, o CIEDES, a Fundação Grupo Boticário, e poder participar como Rio de Impacto do movimento Viva a Água, o ITES do Cefet, que está desenvolvendo com a gente um trabalho super incrível, né, de mapear esses negócios. A gente quer ver vocês também, quer ver os quilombos dentro do mapeamento dos negócios de impacto socioambiental, que vocês têm de iniciativas aí em todo o território fluminense, justamente porque foi o que a Bia trouxe lá no início, né? Precisa ter esse reconhecimento, a gente precisa saber que a gente tem essa história pulsante aí, e não estamos falando só do passado lá atrás, mas do futuro, e que pode garantir nosso desenvolvimento como país. Obrigada aí pela fala e pela participação de todos vocês. Obrigado.